os conceitos de continuidade e assíntotas, né? Conceitos esses que foram feitos, foram passados para vocês de forma assíncrona, né? Quando a gente fala em continuidade, né, o que significa uma função, é uma definição isso, tá? O que significa uma função ser contínua no ponto A? Eu estou pegando continuidade num ponto do domínio, beleza? Bom, uma função ela é contínua no ponto A, se limite quando x tende a A for igual ao f de A. Ou seja, a função é contínua quando a função é contínua, eu consigo fazer substituição direta, porque o limite é só substituir, né? Aquelas funções que a gente não consegue fazer a substituição direta é porque tem uma descontinuidade num ponto, né? Normalmente. Bom, essa definição aqui, ó, que eu estou grifando, ela... Desculpa, peraí. Essa definição aqui, eu posso destrinchar ela em três partes, porque essa definição quer me dizer três coisas. Primeiro, f de A tem que estar definido, beleza? Segundo, o limite quando x tende a A tem que estar definido. Terceiro, tem que ser igual, tá? Então, a gente verifica esses três passos, ok? Beleza, gente? Beleza, professor. Oi. Eu falei, beleza. Beleza? Tá. O que significa dizer que uma função é contínua em todo intervalo que ela está definida? Significa que ela é contínua em cada ponto desse intervalo. Então, a gente define continuidade no ponto e estende para intervalo. Quando uma função é contínua no intervalo? Quando ela é contínua em cada ponto do intervalo. Bom, aí a gente tem alguns teoremas que aparecem lá. Por exemplo, soma de funções contínuas é contínua, diferença de funções contínuas é contínua, o quociente é contínuo, a divisão de funções contínuas é contínua, desde que o coeficiente seja diferente de zero. Enfim, todos os resultados que eu falei nos vídeos. Além disso, ó, funções polinomiais, funções exponenciais. Oi. No caso da semana, acho que é 5, o questionário 5 do CAM, você faz um a mais para fazer ele? Ou porque é o mesmo questionário, né? Da semana passada e dessa semana. O questionário 5 ele é o mesmo questionário, que ele trata de continuidade, eu acho. Aí é o mesmo prazo? No caso, Gente, foi o prazo prolongado? na data que está lá. Quem fez ele já não precisa fazer duas vezes. É porque... Ah, tá. Obrigada. Olha só, gente. Funções polinomiais, funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas, todas aquelas que a gente estudou, existe um teorema que fala que elas são contínuas em todo o seu domínio. Então, ó, qual o domínio das funções polinomiais? Vocês lembram? Os polinômios. Qual o domínio de qualquer polinômio? Todos os reais. Reais. Então, essas funções são contínuas. É contínua em todos os reais. Beleza? Funções exponenciais são contínuas onde? Qual é o domínio dela? Reais positivos. Não, exponencial, o domínio dela é todos reais. A imagem que é os reais positivos. Tá? Isso, tá certo. Logarítmicas são contínuas onde? Onde que está definida as funções logarítmicas? Isso, então ela é contínua nesse intervalo, beleza? Em todo o seu domínio. As funções trigonométricas. É entre -1 e 1, não? Todos os reais, né? Todos os reais. É a imagem que é -1 em 1. Beleza? Beleza, gente? Beleza, professor. Bom, Beleza. a gente fala que uma descontinuidade é removível
quando o limite, quando x tende a da função existe. Por exemplo, a função não é contínua, mas esse limite existe. Ela falhou em alguma das propriedades. Ou ela falhou na primeira, ou ela falhou na terceira, beleza? Se ela falhar em alguma dessas duas, mas o limite quando x tende a existir, a gente consegue remover essa continuidade. Como que a gente remove essa descontinuidade? A gente define um novo valor para f de A. A gente define o f de A como sendo o limite, porque daí eu estou forçando ela a ser contínua. A gente vai fazer um exemplo aqui de descontinuidade removida, tá? Mas ficou claro, gente? Ou não? Claro, por enquanto. Ficou. O pessoal até perguntou hoje, né? Sobre isso na aula de dúvida. Uhum. Olha só. Essa descontinuidade aqui, a gente fala que é descontinuidade do tipo salto. Se você for observar bem, geometricamente, até os professores falam isso quando vão dar aula de continuidade, é que uma função contínua, no gráfico, não tem buracos e nem saltos. Ou seja, você consegue passar a caneta no gráfico inteiro sem tirar a caneta do papel. Nesse caso aqui, ó, tem uma descontinuidade nesse ponto aqui, não é isso? Porque quando eu vou fazer isso, ó, passar a caneta, eu tenho que parar ela, tirar o papel e voltar para cá. Aham. Essa descontinuidade tipo salto, ela é removível? Acho que não. Por quê? Porque F tá definido em A. Não, mas não tem problema. F pode estar definida. Os limites laterais são diferentes. Os limites laterais são diferentes. Ou seja, Hum, aqui, ó, o limite quando x tende a A não existe, concordam? sim. Porque os laterais são diferentes. Vamos para o próximo. E essa descontinuidade aqui, ó. Suponho que eu tenho coisa aqui. A função faz isso. Aqui. A função ela é contínua nesse ponto A? Não, ela não é. Ela não é contínua, é porque falha pelo menos um dos itens acima. Quais itens que falham? Não está definida? Hã? Não está definida? As duas coisas. O primeiro e o segundo, concordam? Sim. Porque o limite aqui, ó, nesse caso a f de A não está definida, né? E o limite não existe também aqui, quando x tende a A, beleza? Porque nesse caso aqui, a gente tem uma descontinuidade tipo infinito. Descontinuidade infinita. Por quê? Porque quando você calcula os limites quando x tende a A, ou pela esquerda ou pela direita, está indo para menos infinito. Claro que um poder ir para menos infinito e outro para mais infinito. Também seria descontinuidade tipo infinita. Beleza, galera? Aí, nesse caso, não tem limite, porque os limites laterais também seriam diferentes? Um Não, seria os menos infinito. Os dois são menos infinitos, né? Quando está se aproximando pela direita, pela esquerda, está indo para baixo. Tá indo Então, o pra menos limite infinito. dela existe ou não? Não existe. Para o limite existir, tem que dar um número finito. Quando o limite é igual a infinito, significa que ele não existe. Ah, tá. Aí ele não existe. Aí só tem uma noção de como ele se comporta, né? Que está tá ficando muito grande ou muito pequena. Mas não está indo para um número real específico, então não existe. Entendi. Ok. E essa descontinuidade aqui, ó? O f de A está definido, concordam?
Sim. Mas os limites Agora, laterais não existem. os limites laterais existem. Existe. Tá indo para o mesmo lugar o limite. Existem. O limite existe. O que falha é o terceiro item, beleza? O limite não é igual a f de A, beleza? Essa descontinuidade é removível? Sim. Essa descontinuidade é Eu acho removível. que Porque sim. como que eu faço para remover essa descontinuidade? Força um novo valor para f de A. Qual seria esse novo valor? O limite. E isso você define um novo valor para f de A, tá? Normalmente, gente, uma função, por exemplo, definida por partes, ela pode ter problema de descontinuidade, porque pode ter um salto, concordam? Porque se antes de um número é uma função e depois é outra, pode ser que naquele ponto tenha um salto. Então, sempre os candidatos onde a função muda de lei, numa função definida por parte, significa que aquele ponto é um candidato a ponto de descontinuidade. Então, é interessante analisar a função ali, para ver como ela está se comportando. Beleza? Beleza. Dúvidas? Não. Bom, vamos lá, esse exercício 1. Deu a função f, verifique se f é contínua em x igual a menos 4. Note que a função está definida por partes, né? Antes de menos 4 é um valor, depois de menos 4, desculpa, no menos 4 é outro valor, e depois do menos 4 é outro, beleza? Então, tem a função definida aqui, ó, é uma função, aqui é uma, aqui é outra, e aqui é outra, concordam? Aham. Então, nesse ponto 4, que é onde a função muda de lei, é um ponto legal para estudar. Por isso que ele está perguntando a continuidade em x igual a menos 4. Se fosse em x igual a 3, eu não ia me importar, por exemplo, com essas duas funções de baixo. Porque tanto antes do 3 como depois do 3 está nessa lei de cima, concordam? Ó, Sim. que eu tenho aqui menos 4, o 3 está aqui, próximo do 3, que eu quero analisar antes e depois, é só a função de cima. Então, não teria problema, eu poderia até fazer substituição direta. Mas aí é o ponto que muda de lei, aí tem que tomar um cuidado com ele, beleza? Beleza. Bom, verifique se ela é contínua em x igual a 4. Bom, vamos verificar. Vou falar, tá, gente? Aqui. Vamos verificar se ela é contínua em x igual a 4. Então, a gente tem que fazer os três passos. Primeiro passo, qual que é? Se f de A existe. F de A, no caso de menos 4, né? É de menos 4. Esse quadro aqui, ó. A é menos 4, né? F de menos 4 existe? Bom, F de menos 4 é menos 4 quintos, beleza? Aham. Existe. Então, o primeiro passo, ok. O segundo passo, o que é que eu tenho que verificar? Aqui nós temos que verificar O limite de. se limite quando x tende a menos 4 existe. Bom, como é que eu faço para calcular o limite quando x tende a menos 4? Eu calculo o limite direto ou eu vou ter que dividir em a direita e a esquerda? Direita e esquerda, porque são duas leis diferentes, né? Isso, porque antes do menos 4 é uma função e depois é outra, né? Então faz diferença calcular o limite à direita, o limite à esquerda de menos 4. Concordam? Sim. Se fosse a mesma função, não faria diferença. Só uma função não faz diferença. Tem que calcular o limite quando você tira menos 4 direto. Tá. Então, ó, primeira coisa, limite quando x tende a menos 4 da minha função. Bom, quando x tende a menos 4, qual função eu vou pegar? Menos 4 pela direita. A função de cima ou a função mais abaixo? A de cima. A de cima, porque é maior que menos 4, né? Então vai ficar, ó,
x mais 4 ao quadrado cosseno de 1 sobre x mais 4. Vou dar 2 minutos para vocês pensarem nesse exercício. Como calcular esse limite para a gente treinar? Professor? Alô? Alô? Deve ter sido alguma emergência, vai sei lá. Pior que não falou nada, né? Desligou a câmera também. Ele Se falou vai que dar vai. tempo pra gente É, fazer a que tá questão. dando tempo pra gente resolver a questão. Ó, sou burro. Aí tá lá, ó. E aí, pessoal, pensaram? Professor, eu acho que é confronto, não? No caso, a gente teria que fazer as identidades trigonométricas, né? Acho, Quem falou? Ele acho que primeiro podia substituir x mais 4 por um Aí vai dar depois faria 0, né? o teorema do confronto. Gregory, pode É. ser. Pode fazer uma substituição e depois É. fazer o confronto. Mas não dá para fazer o confronto direto, não? Eu acho que dá pra Sim. fazer direto. Dá pra fazer direto. Olha Dá. como eu Só escrevo o teorema do simplificar. confronto, porque eu espero que vocês tenham visto a correção da tarefa. Eu Vi. não terminei. Onde que vocês estão errando na escrita? Olha só. Então vamos usar o teorema do confronto, tá? Então, ó, o que é que eu sei? Por que eu vou usar o confronto? Porque é um produto de funções onde uma delas é limitada, não é isso? Certo. Ó, o cosseno de 1 sobre x mais 4, ele está entre menos 1 e 1, beleza? Beleza. Se eu multiplico tudo por x mais 4 ao quadrado, vai ficar menos x mais 4 ao quadrado menor ou igual a quê? X mais 4 ao quadrado cosseno de 1 sobre x mais 4 x mais 4 ao quadrado. Beleza, gente? Até aí? Beleza. Então, ó, só é a gente observar que se eu calcular o limite quando x tende a menos 4, dessa primeira aqui vai dar quanto? Zero. 0. Zero. Que é a mesma coisa do limite da do outro lado, beleza? Aham. Assim, pelo teorema do confronto, o limite da que eu quero é zero, beleza? Uhum. Daqui eu já poderia concluir que ela não é contínua, beleza? Por quê? Porque o limite à esquerda não foi igual ao f de menos 4, porque o f de menos 4 é menos. Ah, é verdade. De qualquer jeito que vai falhar o passo 3. Mas eu vou continuar, porque na prova eu vou querer que você calcule dois limites. Eu coloco sempre uma função definida por parte, tá? E eu... Nossa senhora, professor.
Limite. Agora, quando o x tende a menos 4 pela esquerda, quem que eu vou pegar? A A de função baixo. que é raiz de x ao quadrado mais 9 menos 4. Ixi, quase me deixei espaço. Raiz de x ao quadrado mais 9 menos 4, beleza? Beleza. Outra coisa, gente. Uma coisa, eu vou dizer isso aqui, ó. Seno de x sobre x igual a 1. Errado. Tem gente fazendo isso na tarefa. Não é o seno de x sobre x que é 1. É o limite quando x vai a 0. Então, quando eu faço isso aqui, e esqueço de colocar o limite, se eu digo que é igual e esqueço de colocar o limite, não é igual. O limite não é igual à função. Então, ou você carrega o limite para frente, ou você fatora a expressão separado e depois volta para o limite. Igual eu ensinei nas aulas anteriores. Então, cuidado com a escrita de vocês. Isso eu caldo muito na prova. Então, eu vou usar o que para calcular esse limite? Porque eu vou indicar aqui, ó, se eu fizer a substituição direta, eu vou chegar numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Beleza? Beleza. Então, eu vou usar o conjugado. Eu vou fazer carregando o limite. Poderia fazer separado? Poderia, mas não quero. Não é o conjugado que eu vou usar aqui? Aham. Quem que seria o conjugado desse número de cima? É a raiz quadrada, raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 4. E... Então, eu faço alguma coisa embaixo? Não. Não mexe com quem tá quieto, lembra? Então, aqui vai dar o Diferença primeiro ao dos quadrados. quadrado menos o segundo ao quadrado, né? Uhum. Nossa, eu odeio quando tem que fazer isso. O professor pra mim é o mais chato dele. É? Eu acho que é o mais chato quando tem que multiplicar em cima e embaixo. Em cima, eu posso cortar a raiz? Pode. Por quê? Porque o x é diferente de zero. Oxi. Não é X é poder, diferente não. de. Ó, de menos 4, foi mal. Não, Ué. não, mas eu posso tirar da raiz, porque sairia módulo. Quando eu elevo a raiz ao quadrado, sairia módulo. Mas como x ao É quadrado é diferente de positivo 3. e o 9 é positivo, então a soma de números positivos é positivo. Então, se é positivo, eu posso cortar. Por quê? Porque o módulo de um número é o próprio número se ele for positivo, beleza? Então, não precisaria colocar aqui o Tá. módulo. Entendi. Não precisa. Entendeu? Entendi. No caso, precisa colocar isso na justificativa ou não? Não, não. Vai ficar x ao quadrado mais 9 menos 16 sobre x mais 4. Devia ter feito sem o limite. Tem que escrever mais. Agora eu tô carregando o limite por toda a vida. Aqui em cima vai dar, ó, gente, x ao quadrado. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, não tem? Tem um x, não? Tem uma coisa errada, gente, ó. Tem uma coisa errada. Aqui vai dar x ao quadrado menos quanto? Ó. Quanto que é, gente? 16 menos 9. Menos 7. É menos 7. Mas eu não quero que seja menos 7, porque tem que cancelar Teria que dar x ao quadrado menos 16, por exemplo. Entendeu? Ah, é verdade. Porque Pra dar raiz certinho.
A gente copiou o limite certo? Eu acho. X ao quadrado mais 9. Tá certo. Tá certo. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu não copiei errado na hora de copiar pra aí, né? Ah, copiei. Aqui é um 5. Beleza? Mas não, o procedimento não muda nada, né? Não, só mudou. Você vai trocar aqui o 5, 5. Ah, agora fez sentido. Né? Ficar aqui até amanhã e não consegui resolver. É porque antes tinha dado é porque tinha dado ali em cima 5 menos 4, né? Porque ali, ó, x ao quadrado seria 16 mais 9 é 25, aí seria 5 menos 4. Aí você colocou determinação 0 sobre 0, mas em cima dava 1. É, justamente. Aí eu buguei. Obrigada. Agora eu entendi. Gente. Inclusive, se achar algum erro de digitação, me avisem, tá, gente? Isso acontece. Então, vamos lá. Aqui em cima dá x ao quadrado menos 16, concordam? Concordo. Eu já vou fatorar. Vai dar x menos 4 vezes x mais 4, beleza? Beleza. Embaixo eu não vou mexer com quem tá quieto, porque os alunos começam a mexer nisso aí e depois não sabem fazer a conta. Aí se a não consegue cortar, aí eu falo, não mexe com quem tá quieto. Eu posso fazer esse cancelamento aqui? Pode. Tá se Pode. multiplicando e o x é diferente de menos 4. E x é diferente de menos 4. Pouquíssimas Tem que explicar pessoas isso na prova? Pois x é diferente de menos 4. tem que colocar aqui do ladinho. E agora, eu fugi com a indeterminação? Ou não? Fugiu. Fugi com a indeterminação. Então, o que é que eu faço agora? Substituir. Substituição Direto. Direção. Então, vai dar quanto aqui, ó? Zero. Menos É menos 8. Não, menos zero. 8. É menos 8. E aqui vai dar quanto? 16 mais 9. 20. Sobre 10. 10. Menos 4 quintos, né? Sim. Esse é E igual. É, mas só que não é igual ao limite à esquerda. Então, ó. Como os limites laterais foram diferentes, como os limites laterais foram diferentes, então o limite quando x tende a menos 4 da função não existe, concorda? Uhum. Sim. Se não existe, falha o passo 2, beleza? Se Beleza. falha o passo 2, f assim. F não é contínua. Mas no Em, caso só vai ter um salto, né? pelo menos no 4 eu sei que tem. E essa descontinuidade é removível? Não. Por quê? Não sei, na verdade. Os limites laterais são diferentes. Porque não existe limite. É removível quando o limite existe, né? Ah, Uhum. é verdade. Vou ocupar aqui espaço da 2, mas tem nada a ver. Beleza, gente? Deu para entender? Oi. Explica pra mim, fazendo um favor, se não for atrapalhar muito, a parte do você usou confronto. Eu me esqueci como é que. Quem tá falando é o Vitor? Eu. Como assim? Não entendi do confronto. É Que porque parte do confronto? eu assisti a aula e me esqueci de como é que funciona o confronto, esse método, como é que aplica. Ah, o teorema do confronto
normalmente é quando você tem um produto onde uma das funções ela é limitada. Seria limitada. Limitada, ela está entre dois valores reais. Ela não, por exemplo, uma função que vai para mais infinita, ela não é limitada. Porque eu não consigo, é como se eu conseguisse colocar ela, ó, a grosso modo, eu conseguisse colocar a função entre dois números reais, o gráfico dela. Ah, Tipo, sim, entendi. o cosseno e o seno. Entendi. Aí você parte, nesse caso aqui, a gente partiu da função cosseno, porque o cosseno de qualquer coisa está entre -1 e 1, não é isso? Isso, perfeito. Para chegar nessa função que eu quero, basta multiplicar ambos os membros da igualdade por x mais 4 ao quadrado. Aham. Aí o teorema do confronto diz o seguinte: se você calcular o limite dessa aqui da esquerda e o da direita e der o mesmo valor, então a do meio vai para esse mesmo valor também. Ah, sim. Então, beleza. Valeu. Beleza? Olha só. Nesse exercício, tem um teorema que a gente precisa lembrar, que é o seguinte. É limite de funções compostas quando eu tenho uma função contínua. Olha só o que esse teorema fala. Olha só. Se f for contínua no B, B é o limite quando x tende a da G, então eu posso trocar o limite pela função. Por exemplo, olha só. O que ele está falando é o seguinte: ó, se essa função de fora for contínua no ponto B, que é o limite da função, então eu posso trocar o limite pela função. Foi o que ele fez, ó, troquei o limite pela função. É a mesma coisa que calcular f do limite. Calcular o limite de f de g é a mesma coisa que calcular f do limite de g. Deu para entender, gente? É quando que eu posso entrar com o limite. Beleza? Beleza. Só que tem hipóteses, tá? Tem hipóteses. Eu só posso usar esse resultado se esse limite de dentro existir, beleza? E essa função f for contínua nesse limite. Porque se ela não for, eu não consigo nem calcular o f do limite, né? Vamos fazer um exemplo para ficar melhor. Mas vocês entenderam a ideia? Entendemos. Olha só. Eu quero calcular esse limite quando x tende a 2 de arco tangente. É uma função composta, beleza? Beleza. Então, qual seria a ideia aqui? A ideia seria trocar o arco tangente com o limite, beleza? Beleza. Passar o limite para dentro. Eu sempre posso fazer isso? Passar o limite para dentro? Não, não é sempre que eu posso fazer isso, beleza? Uhum. Eu posso fazer isso se essa minha função de fora for contínua nesse limite, no resultado desse limite. Então, primeiro eu tenho que calcular esse limite, concordam? Não, ué. Ah, tá, entendi. Para Tá saber certo. se ele existe. Se essa função então não der Sei, contínua, a gente volta para o ponto inicial? É isso mesmo, é meio que isso, é uma tentativa e erro. Mas a gente sabe que tem um teorema que fala lá, aquelas funções que eu falei em cima, até as inversas. A função arctangente, ela é contínua em todo o seu domínio, isso eu posso usar. Qual o domínio da função arctangente? Quem lembra? Nossa, não vou lembrar, não. A única São coisa que eu todos. lembro. Ai, a tangente é cosseno sobre seno. Seno é todos os números. Não. A tangente É os seno reais sobre menos cosseno. os múltiplos de π, um negócio assim. Não, isso é, ó, olha só, se eu confundir. A tangente que é esse domínio. A tangente, Ah, é. a gente define ela, por exemplo, para ela ser inversível de menos π sobre 2 a π sobre 2, beleza? Uhum. Quando o arco tangente
é a inversa da função tangente, beleza? A função tangente a gente definiu nesse intervalo imagem real. O arco tangente é o caminho inverso. Domínio real, imagem menos π sobre 2, π sobre 2. Tanto é que o gráfico da arco tangente, ela tem duas ossíntocas aqui, né? Um em cima, um embaixo. Do arco tangente, ó, é isso aqui, que é o espelho, né? Quando eu dou uma viradinha nessa função. Lembrem disso, que a gente vai usar muito o arco tangente aqui, tá? Tem uma aula gravada de funções trigonométricas inversas. Então, a função arco tangente, ela é contínua em todo o seu domínio, que é todo o conjunto de números reais. Então, ela vai ser contínua em qualquer coisa. Então, se esse limite existir, eu posso fazer isso, né? Aqui eu vou colocar que é um teorema que diz isso, que eu posso fazer isso. Vamos calcular o limite separado, né? Vamos lá. Limite, quando x tende a 2, dessa função. Posso fazer a substituição direta? Não, dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E determinação 0 sobre 0. Quem foi que falou agora? Gabriel. Ah, tá. E o que é que eu tenho que fazer, Gabriel, então? Coloca o 3x em evidência ali. Isso, E não posso fazer fatora nada. a de cima. Isso é de cima a diferença de 2 quadrados, beleza? Então vai ficar, ó, x menos 4 menos 2. Professor, quando chega em questão assim, que é limite de polinômio, sobre polinômio e tudo mais, tipo, eu tenho vários caminhos para chegar no mesmo resultado? Ou tipo, por exemplo aí, se eu não fizer desse jeito aí, se eu fizer de um jeito diferente, vai dar errado? Que jeito diferente. Por exemplo, tipo assim, eu provavelmente ia fazer desse jeito aí, porque sempre que eu vejo diferença de quadrado, eu já separo. Mas vamos supor que eu não tivesse enxergado e eu penso em dividir tudo por x ao quadrado ali, porque aí corta embaixo e em cima. Ia dar errado? Porque... Isso dá certo quando é limites infinitos. Ah, tá. Entendi. Quando aqui x está tendendo a infinito. Entendi. Por quê? Porque quando x tende a infinito, A 1 sobre gente x zera, né? quadrado vai É, para zero. Quando tende a 2, não vai subir a entendi. determinação. Só quando Entendi. for limite. E Beleza. daí, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Cancelar esse com esse, né? Sim, porque x é diferente de 2. E só de ter escrito limite já não indica que é diferente? Indica, mas só que eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Eu não estou dizendo que se x é diferente de 2. Eu estou dizendo pois x é diferente de 2. É diferente, né? Ó, uma coisa é eu dizer assim, fatória essa expressão, sem limite. Aí você tem que colocar se x for diferente de 2, beleza? Sim. Entendi. Como aqui eu já estou tendendo a 2, eu já estou assumindo que é diferente de 2. Então, você está me dizendo que está cortando porque x é diferente de 2. Tem uma diferença do se e o pois. Beleza? Beleza. Você está me dizendo que você está cortando porque você sabe que x é diferente de 2. Está implícito aí, tá? Uhum. Agora que vocês destaquem isso. Porque na minha tarefa eu não coloquei esse pois diferente. Mas eu fiz isso, né? Na aula passada. Isso aí. Agora Você já fez? dá. Fez. Dá. Vai dar meio, acho. Dá quanto aqui? Acho que dá meio, né? Dá 4 sobre 6. Dá 4 sobre 6. Sobre 6. 2 terços. Bom, o limite existiu, a função é contínua em real, então eu poderia mesmo fazer essa troca, né? Então a resposta vai dar o quê, ó? A resposta vai dar o quê? 2 terços? Não, é o Não, arco. limite de... Ah, é o arco? Arco Limite de 2 terços. 2 sobre... de... Eu não sei quanto é, então deixa aí, tá? Que é o ângulo que tem tangente 2 terços, não sei. Então deixa aí. Outra coisa, gente. Não, peraí, professor. Oi.
Aí, tipo assim, você tinha falado com a gente, sempre que a gente acha o resultado, a gente tem que colocar, né? Limite de tal coisa é igual a 2/6. Aí você colocou esse resultado aí, porque ali tá, tipo, arco, tangente e tal. Então, se, por exemplo, eu tô calculando arco tangente, arco seno, qualquer coisa, e eu tô calculando o limite desse arco seno, então eu só posso colocar o arco seno como resultado, e não o limite de tal coisa é igual ao resultado. Olha só, Marcos, vamos Ah, pensar um pouco. Eu fiz a troca aqui do arco tangente pelo limite, beleza? Porque o arco certo. tangente é contínuo. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Logicamente, é calcular primeiro esse limite. Uhum. Eu calculei esse limite todo separado. Eu já tenho o resultado desse limite, que é 2/3. Então, eu vou vir para cá e vai ficar arco tangente desse limite. Quanto que deu esse limite? 2/3. Ah, entendi. Eu não Entendi. estou calculando esse limite mais. Esse limite eu já calculei separado. Entendi. Não, beleza. Beleza? Beleza. Eu sei que é difícil, gente, pegar essas escritas, É, justificativa é mas foda. eu vou pegar no pé de vocês isso aí, tá? Uhum. Outra coisa que vocês fazem nas atividades, Hum. aqui é igual a isso, beleza? Se eu colocar isso embaixo disso, sem colocar igual, eu não estou dizendo que é igual. A setinha não me diz que é igual. Cuidado com isso, tá? Na hora de escrever. Outra coisa. Colocar igual a 0/0. Eu coloco isso, gente. Eu Não. coloco que o que existe é igual a 0/0? Não. Por isso que eu digo, leia aquele material erro que os alunos mais cometem. Porque parece que os alunos não comparecem às aulas. Alguns alunos, né, não comparecem às aulas, não lê o material e escreve tudo errado. Professor, esse lance de carregar o limite ou não carregar o limite, isso era uma dúvida que surgiu na hora que eu tava passando a lista a limpo. E tipo assim, igual naquela primeira lista lá, a tarefa tá tipo, limite de tal coisa. Aí embaixo eu calculei tudo sem o limite. E aí quando você disse que tipo de quando a gente vai calcular sem carregar o limite, é no sentido de tipo, a gente calcula, acha o resultado, e aí lá no final volta no limite e fala limite de tal Não, coisa ou não. é isso que eu falei. O que eu falei é fatorar a expressão e depois volta para o limite. É como assim, ó, eu Isso. quero calcular esse limite aqui. Então, eu pego só essa expressão e fatoro. X ao quadrado menos 4, Uhum. Todos os passos até eu chegar na forma mais fatorada. Mas eu não calculei limite, que eu não estou carregando o limite. Cheguei na expressão Entendi. fatorada, aí eu volto para cá e Agora escrevo, é entendi. igual a limite, quando x tende a 2, da expressão mais fatorada. Eu só tiro o limite quando eu fizer a substituição direta. Entendi. É Putz, então eu fiz diferente errado. falar isso. Olha só. Olha só por que logicamente está errado. Porque se eu colocar aqui, isso aqui é igual a 2 mais 2 sobre 2, né? Sei lá, 3, Uhum. eu estou me dizendo que a função inteira é igual a uma constante. E não é a função que é igual a essa constante, é o limite quando x tende a 2 dessa função. Não, entendi. Então Eu fiz faz tudo diferença. errado. Entendi. Beleza, gente? Que faz Porque na diferença. minha. Aham, não, eu entendi. É que na lista eu tinha feito assim, eu tinha calculado tudo, feito todo aquele lance de. Porque eu tava tendendo ao infinito, né? Aí eu coloquei, tipo, sobre x ao quadrado, então tende a zero, tudo, sem o limite. E aí lá no final que eu coloquei só o resultado, tipo, limite de x tendendo ao infinito. Aí eu botei a expressão de novo e igual a resposta, sabe? Eu não Aí coloquei você limite. concorda que você está igualando coisas que não são iguais? Entendi. É igual aquela do seno de x sobre x, que o pessoal bota que é igual a 1. Não é o seno de x Eu sobre fiz x igual. também isso também É na o lista. limite quando x tende a 0. Então, é você ver que você não pode igualar coisas que não são iguais. Eu entendi. Então, você faz a fatoração, chegou na forma mais fatorada, volta para o limite. Não, beleza. Agora entendi. Outra coisa que o pessoal errou muito. Falei que eu ia comentar aqui. Olha, chegou numa parte lá da fatoração, fatorou, chegou nisso aqui, ó.
x seno de 1 sobre x. Cosseno de x sobre x a 4, sei lá. 2 mais 1 sobre x quadrado mais 2 sobre x quinto. O que vocês têm que fazer, gente? Olha só. Esse limite aqui vai para 0, esse vai para 2, esse vai para 0, esse vai para 0. E esses, a princípio, eu não sei. Beleza? Não sei. O que é que você faz? Bota um asterisco aqui. Vai para lá para baixo e calcula esses limites separados. Beleza? Uhum. Calcula esses limites separados. Aí você volta para cá e coloca. Bom, esse aqui tendeu a 1, esse tendeu a 0. Concorda que você calculou todos os limites no mesmo passo? Sim. Aí você pode substituir. 1 mais 0, 2 mais 0. Agora, você faz isso aqui, ó. Isso, igual a limite. Coloca esse limite aqui. Aí coloca a parte de cima e a de baixo só coloca 2. Nossa, eu faço isso muito. Vocês estão me dizendo o quê? Que vocês estão calculando esse limite num passo e esse outro no outro. Além disso, Entendi. calculam esse que dá 0 e depois ainda faz uma outra igualdade aqui. Não. Chegou numa parte que você não sabe calcular um dos limites direto, quer fazer separar, fazer um cantinho separado desse limite e depois voltar. Entendi. Para todos os limites serem calculados na mesma passagem. Entendi. Mas as tarefas elas vão ajudar nisso, tá? E as aulas ficam. Tá. Antes de fazer o exercício 3, eu vou fazer as de assíntota, tá? Tá. Bom, gente, a gente viu duas definições de assíntotas, não foi? Assíntotas horizontais e assíntotas verticais. Assíntotas, primeiro de tudo, não são números, assíntotas são retas, tá? Sim. O pessoal fala que 2 é uma assíntota, não é 2. É a reta y igual a 2 ou a reta x igual a 2, dependendo se for assíntota horizontal e vertical. Beleza? Beleza. Ok. Aí, o que a gente faz para encontrar as assíntotas horizontais? Horizontais, a gente calcula o limite quando x tende a infinito e menos infinito, beleza? Beleza. Sem segredo. Agora, assíntotas verticais, a gente tem que ver quem são as candidatas, porque normalmente as assíntotas verticais, elas causam um buraco aqui no gráfico, não é isso? Um furo. Sim. Mas não basta causar um furo. Tem que o limite quando o x tende a esse valor aqui, ou pela direita, ou, tá? Se um deles já for infinito, já é assíntota. Ou pela direita, ou pela esquerda, tem que dar infinito. Então, no gráfico, vai estar uma coisa mais ou menos assim, né? Digamos assim. Beleza? Beleza. Vocês sabem me dizer um gráfico de uma função conhecida nossa, que tem uma assíntota horizontal? Não, pera aqui. É exponencial, né? A função exponencial tem assíntota onde? Se for, tipo, Euler elevado a x, a assíntota é y igual a 0. Né? E y igual a 0, essa reta, porque quando chega menos infinito vai estar assim. Beleza? Arco tangente também tem assíntota, não tem? Porque a arco tangente, ó, ela é limitada pelo π sobre 2 menos π sobre 2. Quando o x vai para infinito, ela vai para π sobre 2. Quando o x vai para menos infinito, vai para menos π sobre 2. Beleza? Tá, ela tem que ser, tipo assim, tendendo, né? Ela não pode ser igual a do seno sozinho, que ela fica oscilando entre um ponto e outro. Daí eu não posso falar que, tipo, se ela tá oscilando entre 2 e menos 2, ali é assíntota, né? Tipo, não, quem vai ser assíntota? Tudo? Toda reta? Não. Entendi. Primeiro que precisa para infinito, o cosseno ele varia, ele não vai para nenhum lugar, então não pode ter assíntota ali. Entendi. No máximo, quantas assíntotas horizontais uma função pode ter? Duas, né? Duas, mas ela sempre tem duas? Não, mas ela pode ter duas. Aqui ela só tem uma, aqui ela tem duas, e ela pode ter nenhuma, inclusive. Parábola.
Quando o x fica muito grande, quando o x vai para menos infinito, também fica muito grande. Então não vai para nenhum número específico. Uhum. Então, e para cintas verticais, como que a gente acha as candidatas? As candidatas são os possíveis pontos de descontinuidade. Então, são os pontos que estão no denominador, são os limitantes do domínio. Como assim, professor? Se eu tenho o meu domínio de menos 2 a 2, provavelmente o 2 e o menos 2 serão candidatas a síntotas. Aí eu tenho que provar que elas são assíntotas, né? Os alunos confundem. Já é assim. Não, tem que provar calculando o limite. Uhum. Então vamos lá. Possíveis pontos de descontinuidade. Então, para calcular as assíntotas, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Verificar se Assistir o do limite vídeo. existe. Não, O nada domínio? disso. Ah, é verdade. A gente acabou de fazer isso ali na aula de dúvida. Qual que é o domínio dessa função? Tem alguma restrição? Tem que ser diferente de zero, né? O 3x menos 1. Só isso? O x elevado a 2 mais 1 tem que ser positivo, tem que ser maior que Mas zero. acho que não tem como não ser. Acho que não tem como não ser. Porque como tá elevado a 2, não tem como, a hora que eleva. Ah, é verdade, é verdade. Desculpa, gente. Quem que falou foi o Jonathan que falou? Eu falei. Isso mesmo, Jonathan. Nesse caso, não tem para que eu restringir x ao quadrado mais 1 maior que zero, porque x ao quadrado é um número positivo somado com 1 continua positivo. Então não tem restrição ali, beleza? Isso. Mas Verdade. na maioria das vezes tem. Então aqui, ó, 3x maior que 1. Lembre que na tarefa, que é para integrar... Desculpa, maior não, gente. É diferente, né? Coloquei maior, era diferente. Lembre que na tarefa fez diferença. Se você não calculasse o domínio, você era tentado a calcular um limite que era impossível calcular. Que foi o que eu fiz. E não era só um, né? Eram dois. Porque seria tipo pela direita e pela esquerda. Eu calculei 4 limites que não precisava. Que nem pode, na verdade. Então vamos lá. Encontrei o domínio. Vocês estão errando muito. Como que resolve na equação de grau 2, gente? A gente fez bastante exercício desses aqui, caiu até na prova. E, de novo, vocês erraram. Eu falo vocês, gente, alguns alunos, tá? Do lado. Então, como que eu resolvi na equação do segundo grau? Eu tenho que igualar a zero, fazer o estudo do sinal, tá? Lembrem disso. Pessoal, abre de novo para enviar a tarefa certa dessa vez. Já enviei. Eu acho que tem como reenviar. Eu acho que tem como. Tem não, eu tentei. O meu não aparece, não. O meu fala que eu já enviei e tava no limite de uma tentativa só. Vixe. Vou ver se eu mudo para 2 tentativas. No Serifilé, que aí eu posso corrigir. As cintas horizontais, o que é que eu tenho que fazer? Horizontais é... Calcular o limite. Limite infinito e menos infinito. Entender na menos infinito. Isso. Olha só. Na aula passada, a gente calculou um limite com polinômios infinitos. Agora eu vou ensinar para vocês, que eu já falei no vídeo também, quando tiver raiz, resolve o limite infinito. Lembrando, só vale para limites no infinito. Então, usar essa técnica aí, como o Marcos queria usar lá na outra, não vale, porque lá não é limite no infinito, tá? O que você faz quando tiver raiz? Se tiver só um termo com raiz, porque se tiver, tipo assim, ó, somando alguma coisa aqui, já era outro jeito. Mas aqui, não. Aqui só tem uma raiz em cima, um embaixo, ou pode ser em cima e embaixo, inclusive. O que é que você faz para ficar mais fácil? Olha só. Você coloca a maior potência do x que está na raiz em evidência. Então, ó, a maior potência do x aqui é x ao quadrado. Então, quando eu dividir x ao quadrado por x ao quadrado, dá 1. Quando eu dividir 1 por x ao quadrado, dá 1 por x ao quadrado. Embaixo não faço nada. A primeira coisa é tirar dos módulos.
Aí aqui que é o pulo do gato. Quem Esse é é raiz de X, x quadrado? X. Mais ou Quem menos X. é né? raiz de x Módulo quadrado? de x. Módulo de Ah. x. Isso. Então vai dar limite quando x é para infinito do módulo de x. Aí aqui eu tenho que fazer a observação. X está tendendo a mais infinito. Então, 1 sobre x, x ao quadrado vai tender a zero. Ó, módulo de x vale x, pois x é positivo, concorda? Porque x está Concordo. tendendo a infinito, então x é positivo. Então eu vou tirar do módulo, vai ficar limite. Quando x é para infinito, de x raiz de 1 mais 1 sobre x quadrado. Olha, Marcos, você não pode fazer o limite sem fazer o limite todo. Porque já Entendi. é só dentro da raiz e ia considerar fora. O que é que a gente vai fazer agora? Exatamente. A gente vai dividir tudo pela... Agora que a gente tirou da raiz, beleza? A maior potência. Agora a gente faz o quê? A gente divide pela maior potência do denominador. A gente volta para aquela técnica antiga. Isso é regra ou isso é técnica? Qual a diferença? Porque, tipo assim, ali, se você tentasse colocar o x em evidência no 3x, daria para cortar em cima também. Pode fazer também, assim. Ah, tá. Não, beleza. Ou posso dividir todo mundo por x. Entendi. Então vai ficar... Vai dando mesmo, na real. Olha só. Esse x aqui, ó, eu vou cancelar com esse, porque é um produto aqui, beleza? Sim. Não divide por ninguém dentro da raiz, porque um produto é um termo só. Então vai ficar só raiz. Por que eu posso cortar? Porque x é diferente de zero, se atendendo a infinito, né? É. Aí agora, que já fiz tudo todo mundo, eu faço aquele negocinho, ó. Aqui tende para 3, aqui tende para 0, aqui tende para 1 e aqui tende para 0, beleza? Beleza. Então vai ficar. Já calculou o limite, então tira o limite. Raiz de 1 mais 0 sobre 3 mais 0. Menos 0. Que dá 1/3. Então, quem que é a assíntota? Como Y igual a 1/3. É. F de x igual a 1/3. F de Y igual a 1/3 é uma assíntota horizontal. Para calcular a outra, o que é que vai mudar? O sinal, né? Vai ficar o menos x vai ficar negativo. X vai para menos infinito. Né? Ele vai sair da raiz com sinal de menos. Então, que eu mando dele. Professor, eu até queria te perguntar isso. Tipo, na prova ou nas atividades que a gente fizer, a gente pode, tipo assim, já pegar, por exemplo, aquela... A gente pode, tipo, porque a gente faz passo a passo para poder transformar a equação numa equação possível. Eu posso pular todo o passo a passo que eu já fiz no anterior, não posso? Pode, Sem te explicar de novo. É só pegar essa parte do módulo, né? Porque no caso aqui, ó, módulo de x vai ser menos x, pois x é negativo. Então, daí... É só explicar isso, não precisa refazer, tá bom. Já vai dar menos x, raiz, né? Daqui também, ó, você já pode pular, porque você vai fazer o mesmo procedimento, só vai mudar o sinal do primeiro, então vai dar menos 1/3, beleza? Ô, professor, e a gente pode fazer, tipo assim, encontrar um valor, que no caso, por exemplo, módulo, e aí depois fazer as assíntotas das horizontais, só falando para onde que tende na substituição? Você está falando assim, você pegar a expressão sem limite, fatorar ela todinha até chegar no módulo, beleza? Isso. E aí depois pega o você módulo e tira as assíntotas horizontais. E aí nas assíntotas horizontais só coloca para onde tende, tipo, x tende para quê, 3x tende para quê, e depois coloca o resultado, se é infinito positivo ou infinito negativo ou algum valor real. Calma. O que você pode fazer é fatorar a expressão inicialmente até chegar nesse passo aqui do módulo, beleza? Beleza.
Chegou nesse passo azulzinho, tem limite. Aí você calcula. Limite quando x tende a infinito, com módulo, tirando positivo, e com x tendendo a menos infinito, com módulo tendendo ao negativo. Beleza. É isso? Isso. Ok. Foi isso que eu entendi, lembrando, gente, ó, que ele não quer só assíntotas, não, ó. Ele fala que as assíntotas do gráfico, juntamente com o eixo Y, formam um polígono. Eu quero saber a área desse polígono, tá? Então, ó, eu vou achar as assíntotas, marcar ela no gráfico e ver que polígono forma com o eixo Y. E depois calcular a área desse polígono. Daí caiu numa prova minha. Nossa. Professor, Oi. vai naquele primeiro limite que você calculou aí quando o x tende a infinito, rapidão. Só pra te fazer uma pergunta. Quem é que tá falando? O Luiz. No que eu tava fazendo as atividades do CAN, eu peguei umas atividades dessas pra fazer e, tipo assim, eu não tava sabendo fazer direito. Aí eu fui meio que fazendo e aprendendo. E aí eu meio que notei que quando o limite tendia a infinito e tinha raiz assim, se eu dividisse a parte de cima pela maior potência, a de baixo pela maior, só que da parte de baixo, daria certo. Que é quase o que você fez aí. Só que, tipo assim, o meu foi um pouco mais, tipo, teve menos conta, sabe? Eu coloquei x ao Tá, quadrado mas por x aí, ao ó, eu quadrado. sei que você fez. Eu Mas já ia falar isso. Dividiu tudo por raiz de x ao quadrado, né? em cima só. Aí embaixo eu dividi por x, no caso. Aí, tipo assim, Olha só. x ao quadrado por x Mas ao você tem quadrado dá 1. primeiro, calma. Você só pode, para manter a expressão, você tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Você não Eu pode acho, dividir em cima por um valor e embaixo por outro. eu acho que eu consigo explicar melhor. Eu acho que é porque, tipo, eu pensei isso também. Uma coisa que tá dentro da raiz, aí, tipo assim, eu multiplicar, eu fiz isso também. Eu multipliquei o numerador por x elevado a menos 1. Eu dividi o numerador por x e dividi o denominador por x. Só que aí ele entra para dentro da raiz ao quadrado, né? Por isso que dá certo. Não dá. Aí é a observação que vocês pegam. Lá no CAN ele só faz com mais infinito. E daí você esquece o sinal. Por quê? Quem que te falou que raiz de x ao quadrado é x? Você está dizendo que é a mesma coisa. Aí tem um jeito de denotar isso do jeito que a gente tá falando? De deixar módulo de x para fora? Acho que não, né? Olha só, o que é que acontece lá e ele não explica. Por isso que eu falo, preste atenção nas aulas e nos vídeos que a gente faz. Para não estar falando besteira, tem muito vídeo ruim na internet. Olha só, o que é que acontece? Quando x tende a infinito, o módulo de x vale x, beleza? Uhum. Por isso que, no caso, raiz de x ao quadrado e x é a mesma coisa. Beleza? Sim. Mas quando você fosse calcular o limite quando x tende a menos infinito, como que ia aparecer esse sinal aqui? A raiz de x ao quadrado ia ser sempre menos x, né? Isso daí. Então você tem que se atentar a isso, se você fosse fazer desse jeito. E a maioria do pessoal não atenta, porque lá ele só fez para mais infinito. Daí no menos infinito o pessoal faz a mesma coisa. Daí estaremos dizendo que raiz de x ao quadrado é x, mesmo x sendo negativo. Isso não é verdade. Sim, Então, concordo. sempre quando você for dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, você tem que se garantir que esses valores são iguais. Eu não posso dividir em cima por 4 e embaixo por 3. Posso? Não, porque se eu fizer isso, eu mudei a função. Só posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Entendi. É claro. Então você tem que justificar isso e atentar a isso. Se você quiser aqui, por exemplo, calcula o limite quando x tende a menos infinito, e você fez isso aqui, você vai se complicar todo, porque você não pode dividir por x, porque raiz de x ao quadrado não é x, quando x tende a menos infinito. Raiz de x ao quadrado é mais que x. Entendi. Poderia, colocando módulo.
Então, Uhum. e ele não fala lá que raiz de x ao quadrado é módulo de x. Ele assume que é x e não explica por que que é. Essa é a Entendi, verdade. perfeito. O pessoal faz assim. Então, no caso, isso aí estaria errado. Se você atentasse que raiz de x ao quadrado é módulo de x e não x, não estaria errado. Mas se você só Nossa, divide... mas então é tão mais fácil. Oi? É uma conta tão menorzinha. Tão menorzinha porque você não justificou, né? Você engoliu o que ele falou lá sem saber o que estava fazendo. E, eu não, essa não é a minha intenção aqui. A minha intenção é entender o que você está fazendo. É por isso que eu pergunto, por quê? Por que você está fazendo isso? Qual a explicação disso? Entendi. Então, Não tem uma explicação no disso. caso da prova, se a gente justificar, tá de boa, né? Isso, se você justificar, ok. Colocar aqui x, raiz de x elevado a 2 é igual a módulo de x, tá tudo bem. Desde que esteja todas passagens certas, sim. Entendi, obrigada. Quem que seriam as candidatas a assíntotas verticais aqui? E aí, galera? A gente tem que achar fácil de calcular Tem que ver o as domínio. verticais. Hã? A gente tem que Você ver tem quem que ver o está domínio da fazendo, função. né? Quem é que dá problema no domínio? Por isso que a gente achou o domínio lá em cima. Ó. Um terço só tem problema num terço, beleza? Então, x igual a um terço é a única candidata. Ela não é assíntota, ela é candidata. Para saber se de fato ela é assíntota, o que a gente faz? Calcula o limite quando x tende a um terço pela direita da função. Tem a função mesmo, gente? E calcula o limite quando x tende a um terço pela esquerda. É um terço, gente. Então aqui é 3x menos 1, né? Pera, eu não entendi. Não, gente, eu estou calculando agora as verticais. Para as Então, verticais eu preciso... para calcular a vertical, eu uso aonde é na horizontal. Não, não é na horizontal, não. Eu olhei para o domínio. Por coincidência dá um terço ali, mas eu olho para o domínio. Ah, Aqui, tá. ó. Quais Ok. são os pontos do domínio que zeram o denominador, que dá problema na função de Entendi. continuidade? É só um terço. Aí eu vou Ok. calcular o limite quando x tende a um terço pela direita. Foi coincidência a vertical dá um terço, a horizontal. Aí, ó, esses limites a gente vai ver, ó. Não coloca um número sobre zero aqui. Não coloque isso, que eu vou zerar na prova. Isso não é verdade. O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Aqui em cima está indo para onde? Está indo para um nono mais 9. Mais 1, não é isso? Raiz. Sim. E aqui embaixo está indo para zero com valores positivos. Porque eu estou pegando um número maior que um terço. Quando eu coloco aqui, vai dar um número próximo de zero, só que positivo. Beleza? Uhum. Professor, preciso fazer essa conta? Não, só saber que é um número positivo. Então, um número positivo dividido por uma coisa próximo de zero, só que positivo, está indo para mais infinito. Sim. Beleza? Uhum. Daqui eu já concluiria, né? Que ele é assim, porque baixa um dos dois dá. Pode fazer essa de baixo. Aqui está indo para a mesma coisa. E aqui está indo para zero. Como eu estou pagando valores menores que um terço, zero pela esquerda. É mesmo que eu pagar tipo meio, menor que o maior, menor, tipo um quarto. Vai dar um número próximo de zero, só que positivo, negativo, né? Então esse limite aqui dá menos infinito. Então a reta x igual a um terço, de fato, é a única
Assíntota vertical. Vamos marcar ela no gráfico, porque ele quer que a gente faça... Oi. Perdão. Oi, As pode falar. assíntotas verticais sempre serão infinito e menos infinito? Isso é uma condição para ser assíntota. A condição para ser assíntota é o limite quando o x tende ao número tem que dar mais ou menos infinito. Se pela direita ou pela esquerda der mais ou menos infinito, ela é assíntota. Se os dois desse, um desse 3, outro desse 4, não era assíntota, porque não deu infinito o limite. Ah, tá. No caso aí, e no problema eu tava pedindo para comprovar se ela era assíntota? Não, é para encontrar. Aí primeiro você acha a candidata e para comprovar que de fato é assíntota, você tem que calcular os limites para ver se ela é assíntota ou não, porque pode ser que a candidata não seja assíntota. Ah, tá. A gente Então, vai ver no no caso, se o problema já vier me falando que ela é assíntota, já pode colocar direto ou tem que calcular para comprovar? Não, o problema não vai dizer para que era assíntota. Ele vai pedir para você calcular as assíntotas, aí você tem que descobrir quem é, entendeu? Mas então, se ele tá pedindo para calcular e eu já sei que sempre vai infinito e menos infinito, no caso das Quem disse verticais. que sempre vai dar? Aí foi essa a minha pergunta. Não, Que se é isso que sempre daria você acha. infinito ou menos infinito. Não. Para ser assíntota, tem que dar mais ou menos infinito. Pelo menos um dos limites laterais. Definição. Agora, eu te dou as candidatas. Você tem que comprovar que elas são assíntotas. Poderia ser que esse limite não desse infinito, então não seria assíntota. Beleza? Entendi. Obrigada. Pode calcular só de um lado? Um lado já 10 já é assíntota. Pode ser que nos dois lados dê limites infinitos, pode ser que só em um, pode ser que. Mas se você fizer só um, e já fizer um e já der infinito, já basta, tá? Quem falou agora? Gabriel, obrigado. Olha só, aí vamos montar o polígono. Olha só. As assíntotas. Fiz errado, né? As assíntotas verticais só tem uma, x igual a 1/3, beleza? É essa reta aqui, ó. Reta constante, essa aqui, ó. X igual a 1/3. Essa reta constante aqui, ó. As verticais, as horizontais, foi y igual a 1/3. Y igual a 1/3. E y igual a menos 1/3, concordam? São duas horizontais que eu achei. Y igual a 1/3 e y igual a menos 1/3. Qual é o polígono que essas três retas mais o eixo y delimita? Ó, é esse polígono aqui, ó. Deixa eu ver se vocês concordam comigo. Esse polígono aqui, beleza? Beleza, gente? Sim. Alguém não entendeu porque deu esse polígono? Eu só marquei as assíntotas e vi que polígono formava com o eixo y. Que polígono é esse, gente? Um retângulo. Bom, um retângulo, qual é a altura dele? 2/3. Isso, a altura é 2/3. E a base? 1/3. 1/3. Então, a Aí. área do polígono... 2 nonos. Esse retângulo é a base, que é 2/3. 2 alturas. Mas a ordem dos fatores não altera para 2. Dá 2 nonos unidades de área. Olha que o exercício não pedia só para você calcular assim. Pedia que você
diz qual polígono as assíntotas, juntamente com o eixo Y, formam. E aí tem que colocar a unidade diária, É, já que ele não deu unidade. isso. Ok. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente for fazer aquilo ali do, tipo assim, se tende igual. Esse que você faz ali igual tende a 1/9, mas falando para onde ele vai. Eu preciso justificar por quê? Por exemplo, ali você colocou que tende a 0 pelo lado positivo. Eu preciso Tem, colocar por porque faz quê? diferença. Não. Quando você falar isso, ele está justificando para mim que você viu que o denominador está próximo de 0, só que é um número negativo. Então, aí não precisa explicar, não. Já só colocar ali 0 mais ou 0 menos. Ok. Vamos ver essa aqui. Nessa aqui, a gente vai ver, olha só. Domínio. Como que eu acho o domínio dessa função? Só para vocês verem uma coisa aqui. Como que eu acho o domínio? Denominador tem que ser diferente de 0. Isso. Igual a 0 faz o estudo de sinais? Não preciso fazer estudo de sinal, porque estudo de sinal é para inequação, tá? A gente só iguala a Assim. 0. As raízes são 2 e 3. Então, o domínio é x real, tá ok? X diferente de 2 e x diferente de 3. Beleza? Beleza pura, galera? Beleza. Beleza. Então, vamos calcular as assíntotas horizontais. Aí, Marcos. Cadê o Marcos, gente? Que o Marcos parou de falar. O Marcos sempre com... O Marcos sumiu. As horizontais, eu tenho que calcular limite quando o x é para infinito da função. Depois menos infinito. Nesse caso, quando eu tenho uma razão de polinômios, o que é que eu faço para calcular esse limite? Fatoração? Fatora. Gente, é limite quando o x é infinito. Divide isso. Divide tudo por x ao quadrado. Divide pelo maior expoente no denominador. Isso. Então vai ficar x2 por x2, 3x por x2. Professor, Oi. nesse caso, daria para, antes de multiplicar em cima e embaixo, colocar. Ah, não. Por causa do 6. Não, deixa. Professor, Eu eu ia acho que também perguntar se dava pra- funcionaria. Nesse caso, também funcionaria você isolar o x, botar o x em evidência em cima e usar as raízes embaixo para fatorar. Eu acho que cortava. Daria para cortar. Não, cortaria, mas tipo, não. A Não senhora trabalha precisa. mais. Nesse Ah, caso, sim. né? Em qualquer caso, acho que é mais fácil fazer isso mesmo. Aí o que acontece, gente? Facinho aqui, né? Aqui vai para 1, aqui vai para 0, aqui vai para 1, aqui vai para 0, aqui vai para 0. Então esse limite dá 1. Gente, o limite quando o x tende a menos infinito, vai mudar alguma coisa? O Não. Nesse caso, não, porque Não. o módulo não influencia. Por quê? Porque não tem raiz, né? Vai ser como se fosse, no caso, limite de 1 mais 0, né? Ao invés de 1 menos 0, que dá a mesma coisa. Aqui vai para 0. Aqui não existe menos 0 e mais 0, né? Não, Então, 3 sobre x vai para 0 quando o x for para mais ou menos infinito. Não faz diferença. O que fez diferença aqui
foi porque tinha essa raiz aqui. E a gente precisou tirar da raiz para depois dividir pelo maior expoente. No caso de baixo, não tem raiz. Então, não precisa se preocupar com isso. Entendi. Então, aqui dá 1 também. Então, ó, a reta y igual a 1 é a única. Se eu coloco na prova lá, calcula assíntotas horizontais, você chega nesse 1 aqui e não diz quem é a assíntota, perde ponto, tá? Isso que eu ia te perguntar. No caso de serem dois igual no outro, como é que você colocou o resultado mesmo? Aí seria as retas y igual a 1 e y igual a menos 1, se fosse. Sim, São as assíntotas horizontais. Isso. Agora vamos para as verticais. Quem são as candidatas nesse caso? Cada 2 e 3. 2 e 3. Isso. Olha só. Vamos fazer primeiro a x igual a 2, tá? O que é que eu vou fazer? Olha só. Quando o x tende a 3, eu vou observar que não precisa fazer lateral e não vai dar assíntota. Professor, como você sabe isso? Experiência, né? Mas vou mostrar a vocês por quê. Porque eu posso fatorar aqui, ó. Vai dar x vezes x menos 3. E aqui as raízes são 2 e 3. Então, vai dar x menos 2 sobre x menos 3. Então, ó, nesse caso, não faz diferença calcular a direita e a esquerda. Por quê? Porque esse termo vai ser eliminado aqui, pois x é diferente de 3. Então, vai dar limite, quando x tende a 2, e x sobre x menos 2. Beleza? Daí dá para fazer a substituição direta, dá 3. Sabe? 2. Eu botei 2 aqui, era 3, né? Então aqui não faz diferença eu dividir direita ou esquerda, porque não dá indeterminação mais, por causa da fatoração. Então fica 3 sobre 1 dá 3. Então essa reta aqui, ó, x igual a 3, essa candidata não é assíntota. Qual foi a menina que me perguntou mesmo? Yasmin, eu Entendeu? Que nem sempre dá infinito, eu tenho que verificar se ela é, porque ela entendi. é uma candidata. Daí eu tenho que verificar. Professor, se eu fizesse esquerda e a direita, o que é que você acha? Bom, aí não estaria errado não, só fiz direto porque eu sei que não ia fazer diferença. Professor, como eu vou saber que não faz diferença? Preciso dividir em laterais. Essa indeterminação que dá aqui, ela é 0 sobre 0, concordam? Quando x tende a 3, porque o 3 era embaixo, que é raiz, beleza? E o 3 era em cima, concorda? Então, se eu fizer Sim. dá 0 sobre 0, se dá 0 sobre 0 é porque eu consigo fatorar ela. Agora, se desse b sobre 0, não. B sobre 0 pode dar mais ou menos infinito, e daí eu tenho que fazer os laterais para ver. Beleza? Agora, com o 2, eu tenho que fazer a esquerda e a direita. Por quê, gente? Por quê, gente? Não vai dar indeterminação 0 dividido por 0. Dá Vai um dar número b indeterminação. sobre 0. A determinação de quanto dá aqui? 4 menos... Dá menos 2. Determinação do tipo menos 2 sobre 0, né? Olha que eu não coloquei igual a menos 2 sobre 0. Estou explicando ali em cima que dá determinação. Então, aqui eu vou ter que fazer direita e esquerda, tá? Provavelmente vai dar uma assíntota aqui. Mas se eu No quiser caso, fatorar... indeterminação, perdão.
Pode falar. No caso, a indeterminação não seria 2 sobre 0, não? Oi? Ah, não. É porque eu tô na de cima. Daria pra fazer a mesma coisa da de cima? E daria 2 sobre 0, não? Não, você pode também. Você pode, é isso que eu ia falar agora. Para ficar mais fácil de fazer a conta, você pode fatorar, ó, fatorar, por isso que eu coloquei os 6 pontinhos, e chegar aqui para. Porque se x está tendendo a 2, ele é diferente de 3, né? Porque ele está perto de 2. Então, eu posso fazer aquele cancelamento aqui, só para eu ver que esse limite, ó, em cima vai para 2 e embaixo, ó, estou pegando números maiores que 2, então tende a 0 pelo lado direito. Então, aqui dá mais infinito. Beleza? Beleza. Beleza. Aí eu já poderia concluir que ela é assíntota? Acho que pode. Pode, porque pelo menos um tem que dar. Então, gente, vocês só vão calcular os 2 limites laterais se eu pedir, ou se, por exemplo, se eu calculasse esse e desse 2, eu teria que verificar se no outro lado, pelo lado esquerdo, daria infinito, tá? Então, como ela já deu assíntota aqui, já deu mais infinito, então a reta x igual a 2 é a única assíntota vertical. Gente, olha só, a gente pode passar um pouquinho da hora hoje para ter que fazer mais exercícios, já que tá com as duas turmas juntas? Em Pode? tudo. Claro. Alguém tem alguma objeção? Ô, professor, você tiver só como marcar minha presença, porque eu tenho um compromisso mais ou menos umas 3 horas, aí dependendo do tempo a mais que pegar, fica um pouco agarrado para ficar até o final. Não, vou máximo 3. Tá? Ah, não, beleza. Então vamos lá. Por mim pode E essa estender aqui, sim. gente? Obtenha os pontos de interseção das assíntotas horizontais do gráfico com o gráfico da função arco-seno de x. O que a gente tem que fazer nesse exercício? Procura as assíntotas horizontais de f de x. Calcula as assíntotas e depois eu faço a interseção dessas assíntotas com esse gráfico, né? Parece difícil, mas não é não, tá, gente? Para calcular as assíntotas horizontais, o que eu tenho que fazer? X, o limite de quando x vai é mais ou menos infinito. E olha só, gente, esse limite parece um pouco diferente, não é? Não é um polinômio, não tem raiz, beleza? Não é? Pois é igual. O valor é 1. Pois é igual em cima e embaixo. Não é igual. Não. Falou que era igual. F de x. Ah, tá. Tô suando, tá? Foi eu que mudei agora ali. É mesmo. Agora, não é polinômio para a gente dividir pela maior potência do denominador. Não tem raiz para a gente tirar a raiz e depois fazer isso. Não é aquele terceiro caso que tem no vídeo. Como será que eu calculo esse limite? A gente usa, gente, a mesma ideia do polinômio. Só que ao invés de a gente dividir pela maior potência de x, a gente divide pela maior potência de e do denominador. Qual que é a maior potência de e? E elevado a x? E elevado a x. É maior que e elevado a menos x. Então fica, ó, ex sobre ex. Cuidado, tá? Menos ex sobre ex.
é x sobre x menos é menos x sobre é x. Quanto que dá esse primeiro limite, gente? Desculpa. Quanto que dá x por x? Tá. 1. Quanto que dá esse segundo termo aí? Elevado a menos 2 Tá é zero. elevado a zero? Dá elevado a zero, não. Daí é elevado a menos Dá 2x. zero. Menos... É Não. elevado Dá a 1. menos 2, que vai dar... Não, dá. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos x menos x. Tá elevado a menos 2x. Beleza? Que é 1 sobre e elevado a 2x. Beleza? Eu vou deixar nesse formato. Dá 1 sobre e elevado a 2x. Aí eu vou fazer essa análise. Olha só. Por que funciona? Porque a exponencial, quando o x vai para infinito, a exponencial fica mais infinita ainda. Ela vai para mais infinito também, beleza? Essa exponencial, ó, a função exponencial, ela fica bem gigante quando o x vai para infinito. Então, 1 dividido por uma coisa muito grande está indo para onde? Isso daqui está indo para onde? E esse? Para zero. Ah, é porque tá dividindo no caso, né? Por uma coisa muito grande, está indo para zero. Então, esse limite dá 1. Alguém não entendeu? Ficou confuso essa parte? Processo todo aí. Eu só o 1 sobre e elevado a 2x seria o negócio do que é a parte que está e elevado a menos x sobre e elevado a x. Sim. Aí seria, tá, entendi. Seria e elevado a menos x igual tá ali em cima. Aham, ok, agora que eu vi. Tá. Tem essa mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Ok. Alguém não entendeu mais alguma parte do processo? Quem entendeu? Pode continuar, gente. Então, vamos lá. Então, quando o x tende a menos infinito, vai fazer diferença? Não, porque não tem raiz, não tem módulo. Mas ali a gente tá falando de polinômios, né? Eu acho que vai. Aqui vai. Por quê? 1 sobre e elevado a 2x não vai a zero, né? Vai a 1. Ora, vai fazer o mesmo procedimento. Quando chegar nessa última parte, 1 sobre e elevado a 2x, ó, a exponencial ela tá assim. Quando x tende a menos infinito, a exponencial vai a zero. Beleza? Eu não entendi direito. Olha só. Eu estou analisando a exponencial, não é mais um polinômio. Beleza? A função exponencial, o gráfico dela é mais ou menos assim, com alguma modificação. Quando o x fica muito grande, ela fica muito grande. Quando o x vai menos infinito, ela tende a zero. Sim. Ok. Bom. Ok. E aí? Quanto que dá esse limite? 1 dividido por uma coisa próximo de zero. Vai ao Ele infinito. tende a infinito? Tende a infinito. Embaixo também vai tender a infinito. Infinito sobre infinito é a indeterminação. Como que a gente faz para livrar desse limite?
fugir dessa indeterminação. Talvez se você multiplicar por os dois lados por e na x mais e elevado a menos x, como se fosse conjugado. Se falar um conjugado, será que resolve? Em cima vai ficar... E se a gente, ao invés de dividir por e elevado a x, quando fosse para menos infinito, a gente dividisse por e elevado a menos x? Aí não resolve, vai dar infinito sobre infinito, né? E aí, como calcular limite quando x ainda menos infinito? Será que eu peguei o exercício certo, gente? Como que calculo? Mais infinito, ok. E o menos infinito? Nossa. Lembrando que aqui, ó, você poderia também, né, no mais infinito, colocar o elevado a x em evidência, que é a mesma coisa de dividir, né? Deixa eu ver por L'Hopital quanto que vai dar aqui, tá? Não pode usar Se você L'Hopital não, tá, multiplicar gente? pelo... Depende... Ah, tá. Oi, pode falar. Pode falar aí. Alguém falou alguma coisa. Fala para multiplicar pelos dois lados por e elevado a x. Aí daria... Sim. Aí daria o quê? Vamos lá. Simplificaria, pelo menos. Ó, multiplicar em cima e embaixo por e elevado a x, ia ficar, ó, e elevado a x vezes é x mais e menos x, e elevado a x é x menos e menos x. Aí fica e elevado a 2x mais 1. É elevado a 2x mais 1. Tá? Embaixo vai ficar e elevado a 2x menos 1. Vai dar infinito sobre infinito, tem determinação também. O x vai a menos infinito, não é? Ele... Então, Tá, mas quando é zero. ao quadrado vai dar positivo. Não. Ah! Calma, calma. Ah, sim, tá certo. Quem que falou aí agora? Foi eu, Gregory. Gregory. Olha o que o Gregory falou, a estratégia que ele usou, tá? Gostei. Quando for para menos infinito, ó, o que que ele vai fazer? O menos é embaixo, né? O que que ele fez? Ó? Ele vai multiplicar em cima e embaixo por e elevado a x. Aí vai ficar, ó, e elevado a x ao quadrado, só para ficar mais claro, tá, Gregory? Assim. E e elevado a menos x vezes e elevado a x dá e elevado a zero, né? Quando nós somos expoentes, que dá 1. E embaixo vai dar e elevado a x ao quadrado menos 1. Beleza? Todo mundo entendeu, gente, ou não? Preciso que vocês falem, tá? Que essa questão é uma questão mais difícil. Sim. Aí, o que que acontece? O que é que o Gregor observou? Tá vendo como a matemática básica ela é muito importante no curso? A função exponencial, ela faz isso, beleza? Esse é o gráfico da e elevado a x. Quando o x tende a menos infinito, para onde está indo essa função?
Hein, gente? Tendendo a zero, não? Ele dá zero. Por isso, então, ó, isso aqui tá indo para zero. Isso aqui vai para 1. Isso aqui vai para 1. Isso aqui vai para zero. Então, vai dar 1 sobre menos 1, que é menos 1. Entenderam que a gente usou uma técnica parecida, mas só vale para mais infinito? Por quê, gente? Para esses outros tipos de função não tem regra. É você pegar as regras que você tinha e tentar adaptar quando dá certo, como deu no limite infinito, e fazer alguma manipulação algébrica, que foi a ideia que o Gregory teve. Ele manipulou de modo a fugir com aquela determinação que a gente tinha. Entendido, galera? Professor, Oi. aí nesse caso foi coincidência dar 1 menos 1? Sim. E muitas assíntotas vão dar simétrico, mas não se peguem a isso. Que pode ser que não dê. A função será definida por par e tudo mais. Obrigada. Assíntotas horizontais são quem? 1 e menos 1. Não, só em menos 1 não. São as retas y igual a 1 e y igual a menos 1. Assíntotas são retas. Y igual a menos 1. Bom, o que eu quero encontrar no exercício? Queremos encontrar a ou as intersecções com o gráfico, com a função, né, o gráfico da função, y é igual a arco seno, beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que igualar as assim. Isso, para você pegar o arco seno primeiro, o arco seno igualar a 1, então resolver essa equação. Qual o ângulo que tem seno igual a 1? No intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, né? É o π sobre 2, porque o arco seno está definido nesse intervalo. E qual o ângulo cujo seno é menos 1? Seria menos π sobre 2? Fez coisa errada aqui, gente, ó. A gente fez coisa errada. A gente não quer saber o arco cujo seno é 1. A gente quer saber o x que eu coloco ali e calculo o arco seno e dá 1. Então, um jeito de resolver essa equação é aplicar o seno de ambos os lados. Então, aplico o seno de ambos os lados. Por quê, professor? Porque eu sei que, como eu quero isolar o x, isolar o x, eu posso aplicar a função inversa em ambos os lados. Por quê? O seno do arco seno volta para o mesmo lugar, lembra? Lembra, gente? Se eu componho a função com a sua inversa, eu volto para o mesmo lugar. Lembra? Lembro. O seno do arcosseno de x é igual a x. Isso. Aplico o seno aqui também. Vai ficar x. Então, as duas interseções são seno de 1 e seno de menos 1, que eu não sei quem é, né? Normalmente, eu até comentei na tarefa com quem fez isso, a gente não pode somar unidades diferentes, tá? Então, lá numa expressão A, dava o número reais mais π sobre 2. Esse π sobre 2 é π sobre 2 rad. Então, eu não posso somar radianos com número real, com números normais. Então, eu deixo assim, sem somar, tá? Só somo o que é real. Outra coisa é colocar aqui 90 graus. Não botem 90 graus, botem sempre em radianos. E não some 90 graus com 3, porque são unidades diferentes. 3 números reais e 90 graus, tá? Então, não pode somar, deixa só na forma da expressão mesmo. É só uma observação que me veio à mente, porque tinha
esse exercício aí. Nesses 6 minutos, ó, vou explicar o exercício certo. Não fazer, tá? Só você como faz. Olha só. Se eu tenho uma função que está entre duas outras e eu quero calcular o limite da f, professor, quem é f? Não sei. Não precisa saber quem é f. Mas eu sei que essa f está entre duas outras funções. Se eu quiser calcular o limite dessa f, o que é que eu vou usar? O que é que me sugere usar? Confronto. Confronto. Por quê? Eu calculo o limite dessa quando ela vai para infinito, beleza? Dividido pela maior potência do denominador. Calculo o limite dessa quando o x tende a infinito. Se esses limites derem iguais, o limite quando o x tende a infinito da f dá quanto? Igual aos outros dois. Entenderam? Precisa saber quem é a f? Não. Desde Então, que o limite de uma seja igual ao da outra. Se for diferente, não dá. Vai dar 4, tá? Gabarito 4. Beleza, espera aí, eu perdi. Você tem que calcular os dois limites quando o x tende a infinito, é isso? Isso mesmo. Se eles derem iguais, é porque o dado meio vai para esse mesmo valor também. Beleza? Beleza. Beleza, tem. Olha só. É só verdadeiro e falso, tá? Pra gente acabar agora. Bate e volta. Se o limite quando o x vai para infinito da f vai para infinito, e o limite quando o x vai para infinito da g vai para infinito, o limite da diferença vai para zero? Verdadeiro ou falso? Falso. Eu acho que é falso. O infinito não dá zero. Infinito menos infinito não dá zero. Pode ir para infinito, pode ir para menos infinito, pode ir para zero. É uma indeterminação, tá? Falso. Uhum. Segunda. Se o limite de uma for para infinito e da outra for para infinito, o do quociente vai para 1? Não. Falso também. É outra indefinição. Outra indefinição, infinito sobre infinito. E tem um contra-exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tinha uma indeterminação antes, lembra que a gente fez? Uhum. E não deu. Mas, enfim, quando a resposta for falsa, vocês podem dar um contra-exemplo, tá? Se o limite de uma função vai para zero, o limite quando x vai para infinito de 1 sobre a função vai para infinito? Aí eu acho que é verdadeira. Eu acho que é uma indeterminação também. Eu acho que é uma indeterminação. 1 sobre infinito é indeterminação? 1 sobre zero, desculpa. É, ué. Então, Também é indefinição. definição. Uhum. Uma indefinição, né? Uhum. Pode dar mais infinito ou menos infinito, concorda? Sim. Depende se a função está tendendo a zero por valores positivos ou por valores negativos, não é isso? Faz diferença. Aham. Beleza? Beleza. Essa função aqui, ó, deixa eu ver. 1 sobre elevado a menos x. Aqui, ó. Essa função de cima tende a 1, né? Essa função de baixo tende a 0. Quando x é para infinito. A e a menos x, ó, e elevado a x é assim, e a menos x é essa aqui, ó. Quando x é para infinito, ela vai para 0. Só que aqui o limite vai dar menos infinito, por causa desse menos aqui, ó. Então pode dar mais ou menos infinito. Falso também. Se uma vai para 0 e outra vai para infinito, o produto vai para 0? Não. Falso. Tem definição também. 0 vezes infinito, determinação, né? Pode ir para 0, pode ir para
infinito, pode ir para outro número, enfim. E aqui é a mesma coisa, né? 0 vezes infinito é indeterminação, não vai para infinito. Vocês querem que eu responda esse exercício e mande para vocês o quadro quando eu responder elas? É melhor, né? Melhor, que a gente já tem o Melhor. gabarito. É. Então eu vou fazer, porque esse daqui é um exemplo, é o terceiro exemplo que eu faço no vídeo Limites Infinitos. Vou fazer a chamada aqui, tá? Quem falou que essa é agora é o Marcelo? Isso, foi eu mesmo. Ah, tá. Marcelo Henrique, né? É, na engenharia mecânica. Mecânica, beleza, eu boto lá. Vou fazer a chamada, tá, gente? Beleza, obrigado, Respondendo aí. professor. Licença. Vamos lá. Mecânica, tá? Rapidinho a chamada. Hoje é que dia, gente? Dia 18. É. Alice. Alice. Acho que não tá, não. Arthur Máximo. Arthur Araújo Máximo. Faltou. Arthur Fernandes. Arthur Fernandes. Se alguém falar no bate-papo, me fala aí, Marcos, por favor. É, eu tô olhando aqui. Arthur Fernandes faltou. Augusto. Não, também não. Não tá nem na aula. Beatriz. Beatriz também não tá aqui, não. Brenda. Brenda tá. Brenda tá? Só confirma aí pra mim. Tá aqui na aula. Tá, ela levantou a mão. Caio Henrique. Camila Ferreira. Camila tá aqui também. Caio Henrique. Gente, vamos acelerando aí para responder, tá? Caio Henrique não tá, né? Gente, Davi meu nome Gabriel. é com Y. Eu tô aqui, ó, professor. Computação. Quem tá aí, Davi Gabriel? Sim, sim. Camila tá aí, né? Tá. A pessoa tem que responder, né? Senão a pessoa tá onde que não tá vendo a chamada. Emerson Miller. Emerson. Não. Fabrício. Não, também. Ele não tá aqui. Felipe Qual Alves deles? Ribeiro. Tá aqui. Beleza. Fernando Baroni. Gabriel Augusto. Eu, ok. Giovanni Andreata. Não, não tá. Glaucio. Também não tá. Gregory. Tá aqui. Presente. Guilherme Machado Igreja. Oi, tô aqui. Gustavo Augusto. Gustavo Guimarães. Gustavo não tá. Gustavo Guimarães tá aqui. Tá, Augusto que não tá, né? Ivan. Igor e Ivan, estão aí? Igor Hendrick, Ivan Lúcio. O Igor tá. O Ivan tá na aula, mas não tá falando nada aqui. João Caetano. Não. João Caetano. Não, só tem o João Vitor aqui. Júlia. Júlia tá aqui. Lázaro tá aí também, né? Aham. Luiz Henrique Penido. Tô aqui, professor. Marcelo Henrique. Saiu. Martinelli. Não tá aqui, não. Marcos Alberto. Tô faltou. aqui. Matheus Henrique. Eu só caí no meio da aula por causa da minha internet. Matheus Henrique. Não. Não. Myron. Tô aqui. Rafael. Meg. Tá aí. Presente. Né? Rafael tá aí? Rafael.
Oi, eu sou da computação. Tá fazendo a computação? Não, Rafael Não, tem o Souza Rafael Silva. Souza. Da Ah, tá. mecânica. Não tá, não, eu acho. Não tá falando nada? Silmara. Silmara. Não, não tá nem na aula. É Silmara com Y. Isso. Tá, eu conheço quem é, mas tá na aula não. Tiago Machado. Tiago Machado. Muita gente Não. gostou da mecânica. Muita gente mesmo. Vamos ver se tem justificativa, né? Às vezes a pessoa não viu o aviso, aí beleza. Eu vou... É. A gente tem tudo para lugar. Né? Não sei, ninguém me procurou. Ô, pessoal, aí como acabou a chamada da mecânica aqui, acho que já pode ir, né, então. Mecânica pode sair, agora eu vou fazer a Beleza. computação. Fala, professor, valeu. Alex Paulino. professor, boa Oi. Professor. Colocou também os nomes das pessoas que entraram na terceira chamada, porque eu ouvi o Camila, só que eu não ouvi o sobrenome. Travou na hora Não. pra mim. Eu falei, Camila. Eu vou voltar lá então depois, tá? Alex Paulino. Não. Alexandre Bahia. Alexi. Alexandre Bahia. Presente. André Henrique. Presente. Diogo Emanuel. Presente. Felipe Rodrigues Roque. Presente. Gabriel Ferreira. Eu. Giovana Laura. Alguém olha aí, tipo André. Não tá no chat aqui, não. Tá não? Giovana não beleza. tá na aula, não. Guilherme Augusto. Presente. Ívia. Presente. Jean-Pierre. Também não tá na lista aqui. João Vitor de Souza Lima. Não sou eu, calma. Não tá no chat também, não. João Vitor Pelucci. Sou eu. Nossa, quanto nome. É grande. Jonathan.